Olá galerinha, aqui é a Nath do canal Biscoito Esperto e hoje eu trago pra vocês o meu vídeo falando sobre as minhas expectativas de leitura para 2020. Ano passado eu aboli a ideia de ter tipo, eu quero ler 50 livros no ano, eu quero ler 5 livros por mês, isso aqui. Não, eu aboli isso porque não dá. Às vezes eu deixava de ler livros muito longos porque eu queria ler mais livros no mês. Então, tipo, ao invés de ler um livro de 1000 páginas que eu queria muito ler, eu acabava lendo, tipo, vários livros pequenininhos pra conseguir falar que eu li 5, 6 livros no mês. E eu decidi abolir essa ideia. Então agora, todo mês, eu tenho a meta de ler 1000 páginas. Pelo menos, eu não fico me martirizando, meu Deus, como eu pude não ler 1000 páginas, mas assim, em 2020 eu vou tentar com mais afinco chegar às 1000 páginas de fato. A minha primeira meta, então, de fato, é esta: ler pelo menos 1000 páginas por mês, e no final do ano terei lido, no mínimo, 12.000 páginas, que é uma quantidade ok. A segunda meta é, ao mesmo tempo que fácil, também vai ser um pouco complicada, que é ler todos os livros do Murakami que já foram publicados no Brasil. No momento faltam apenas 5. Eu tenho 4 desses livros, que são esses aqui, ó. A Crônica do Pássaro de Corda, que é esse livro laranja, e tem também o 1Q48, que é uma trilogia. Então tem o 1, 2 e 3, eles estão aqui. 4 livros do Murakami que eu ainda não li. E tem também um livro que, na verdade, vai ser lançado ainda em fevereiro, que é O Assassinato do Comendador Parte 2, que então, obviamente, eu não tenho, porque ele ainda não foi lançado, mas vai ser lançado, e eu vou comprá-lo. Virtualmente, eu tenho esses 5 livros do Murakami pra ler em 2020, espero conseguir ler os 5. Mas se mais livros forem publicados, eles também entram na meta. Eu não sei se vão publicar mais livros dele no Brasil esse ano, fora O Assassinato do Comendador, mas enfim, se publicar, ótimo, a gente tá aí esperando para ler esses livros. A minha terceira meta é difícil. Ano passado eu falei que eu queria conhecer mais alguns autores e eu acabei não lendo nada de nenhum deles. Então esse ano, de fato, eu vou falar livros que eu quero ler até o fim do ano. O primeiro livro é o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é um livro clássico do poeta português. Na verdade, esse livro não é um livro de poesia, graças a Deus, porque eu não gosto muito de poesia. Esse aqui é um romance, mais ou menos, é um livro com coisas aleatórias que o Fernando Pessoa escreveu, porque ele era um cara muito louco, sinceramente. Então, eu quero ler esse livro esse ano, porque eu gosto do Fernando Pessoa, apesar de eu não ser muito fã de poesia, e eu quero ler mais livros clássicos. Esse daqui é um deles. Muita gente fala muito bem desse livro, que é um livro muito profundo, muito introspectivo. 2020 tá aí para lermos esta obra, que afinal de contas eu tenho na minha casa. No final de 2019, eu li um livro bem curtinho chamado Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. E meio que como uma espécie de experiência pra saber o que eu ia achar do autor, e eu acabei gostando do livro. Tipo, não foi o melhor livro que eu já li na vida, nossa, quebrador de paradigmas, meu Deus, livros clássicos são incríveis. Não, foi um livro que eu li, gostei, pensei, muito interessante. Eu decidi então que em 2020 eu vou ler o livro Crime e Castigo, do autor Dostoiévski. Eu tenho, esse aqui é um livro só que dividido em 2 volumes. Eu sempre quis ler Crime e Castigo, mas todo mundo fala que é uma obra muito longa e complexa e whatever. Mas como eu li Noites Brancas, eu não tive dificuldade com a leitura da obra do Dostoiévski, eu acho que eu tô preparada pra encarar esse desafio. Então, 2020, Crime e Castigo, da hora. Outro livro que eu quero ler é um clássico, mas é de um ganhador do Prêmio Nobel da Literatura, que é o livro Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Esse aqui é uma edição em inglês que chama Never Let Me Go. Inclusive, apesar do nome japonês, o autor ele é britânico, ele não é japonês. Eu quero muito ler esse livro, muita gente fala que é a melhor obra do autor. Eu troquei ele no Scooby com uma pessoa e ele também é bem curtinho. Então eu espero conseguir lê-lo em 2020. Eu cheguei até a pensar em ler 2019, mas eu nem comecei o livro, nem sei muito bem sobre o que é. Ano passado eu disse que eu queria conhecer livros da Agatha Christie. Eu já li livros dela antes, quando eu era bem novinha, e pra ser bem sincera, eu não tenho muitas memórias desses livros. Eu quero ler um livro específico dela que se chama E Não Sobrou Nenhum, que todo mundo fala que, tipo, o livro mais conhecido dela. Se eu conseguir ler E Não Sobrou Nenhum, eu posso tentar ler outros livros da autora. Eu sempre quis ler também O Assassinato no Expresso do Oriente, Os Crimes ABC, Caio Pano, que são livros famosos do detetive Hercule Poirot, que é o mais famoso dela, aparentemente. Então eu quero ler esses livros, sim. Mas dela eu vou estipular um, que é o livro E Não Sobrou Nenhum. Consegui ler esse, posso ler outros dela. Mas vou tentar ler o outro primeiro. Eu sei que é meio complicado estipular, eu quero ler esses livros esse ano, mas eu acho que eu vou conseguir fazer isso porque não são muitos livros. 2 deles são bem longos, Crime e Castigo e o Livro do Desassossego são livros longos. Mas o Não Me Abandone Jamais, Never Let Me Go, e o livro da Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum, não são livros longos, então eu acredito que é possível ler todos esses livros em 2020. Em 2019 eu li 39 livros e foi o ano da minha vida em que eu li menos livros, então eu quero em 2020 ler mais do que isso. Eu acho que, assim, diminuir a quantidade de livros que você lê é natural, mas diminuir demais, progressivamente todos os anos, já é um pouco demais, então eu espero que em 2020 eu consiga ler mais que 39 livros.
E por último, mas não menos importante, a minha expectativa de leitura talvez mais importante, de fato, seja usar mais linguística e literatura. Eu sou professora, já dei aula de inglês por um ano numa cidade, agora eu vou voltar pra minha cidade onde eu cresci, vou dar aula de português. Então eu acho que é importante um professor de português estar sempre se atualizando. Eu quero fazer pós-graduação em linguística, eu quero estudar mais literatura para eu poder ser uma professora melhor, uma profissional da área melhor. E como eu faço resenhas no canal há muito tempo, eu quero me especializar e saber mais do que eu tô falando. Eu sinto que as minhas resenhas são boas, que eu faço análises literárias não necessariamente tipo, profundas, meu Deus, eu poderia fazer um TCC sobre um mestrado, não. Mas eu acho que eu faço umas análises interessantes e eu quero poder fazer análises ainda melhores, então eu quero estudar literatura, linguística, história da literatura, análise literária, tudo que tem a ver com essas coisas. Eu não tenho tantas metas de leitura como vocês viram, tenho só algumas ideias, alguns livros que eu quero ler. Essa minha meta é de ler pelo menos 1000 páginas por mês, espero que eu consiga. E é isso, gente. Me digam quais são as metas de leitura de vocês em 2020, se vocês têm livros que vocês pretendem ler, se vocês têm alguma quantidade de livros estipulada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um joinha, de deixar o seu comentário e até a próxima!